Olá, meus pupilos do nono ano. Primeiramente, gostaria de desejar um ótimo dia de estudos para vocês. Nós iremos dar continuidade ao nosso estudo, né, da circunferência e círculo, beleza? Nas aulas anteriores, nós vimos o que era a circunferência, que é um conjunto de pontos que estão numa mesma distância do centro, ou seja, essa parte aqui preta do desenho é a borda do meu desenho. E o círculo é essa superfície que está na cor vermelha do meu desenho. Então, a parte interna da circunferência, que é essa parte vermelha aqui, é chamada de círculo. E nós iremos, na aula de hoje, aprender a calcular essa área vermelha. Não custa nada de nós relembrarmos alguns dos elementos que compõem um círculo ou uma circunferência, beleza? Nós temos primeiramente o raio, que é a distância que vai do centro até a borda da circunferência. O diâmetro, que é a medida que vai de uma borda a outra da circunferência, passando pelo centro, né? Representado pela letra D. O comprimento da circunferência é essa fatia aqui preta, né? Que se nós cortarmos e esticarmos ela vai formar essa reta preta. Só que o que nós iremos calcular é essa parte em vermelho aqui. E eu vou fazer a demonstração da fórmula logo mais. Lembrando que o π é esse valor constante, que vale 3,14. E a fórmula de resolução que nós iremos utilizar quando trabalhamos com a área do círculo é essa daqui, ó. A, que representa a área, né, é igual a π vezes raio ao quadrado, beleza? Π vezes raio ao quadrado é a fórmula da área da minha circunferência. Lembrando que o A representa a área, o π é o valor constante que eu vou ter 3,14 e algumas questões ela não vai me fornecer o valor do π e outras questões ela vai dizer que é 3. Vai depender do enunciado. O enunciado vai te fornecer essa informação. E o R é o raio. O raio, a questão também vai te fornecer essa informação. Então é isso. Agora eu vou demonstrar para vocês como é que surgiu a fórmula da área de um círculo. Ela surgiu inicialmente daquela fórmula que vimos nas aulas anteriores, do comprimento da circunferência. Lembra que eu acabei de dizer, no início da nossa videoexplicação, que a área do círculo ela é composta por várias circunferências, como você pode ver aqui no desenho representado. Ó. Uma circunferência na cor vermelha, outra na laranja, outra na amarela, outra na verde, uma na azul, na rosa, até chegar uma amarela novamente. E se vocês observarem a medida do centro, que é aqui, ó, até a borda da circunferência, é chamada de quê? Ó? De raio, beleza? Agora, se nós fizermos o seguinte, ó, se nós cortarmos bem aqui, onde está marcado o raio, e esticarmos cada uma dessas circunferências, como foi feito no desenho aqui abaixo, ó, você vai observar que foi formado um triângulo, basicamente um triângulo. Lembrando o seguinte, que o comprimento de uma circunferência é representado por aquela fórmula lá, ó. 2 vezes π vezes raio. Então, essa dimensão vermelha aqui da minha circunferência é representada pelo comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes raio. Essa parte em marrom aqui, se vocês observarem, era a medida de quem? Ó? Do raio. Então, eu vou chamar isso aqui de R. Agora, para que eu possa construir aquela fórmula da área do círculo, que nós vimos agora há pouco, nós iremos precisar utilizar a fórmula da área do quadrado, do triângulo, perdão. Então, ó, a área aqui do triângulo é base vezes altura dividido por 2.
Então, a base aqui nesse triângulo é representado por essa expressão, ó, 2π raio. Então, no lugar desse b, eu troco por quem? Ó? 2 vezes π vezes o raio. A altura desse meu triângulo, que é a parte aqui, ó, marrom, é representada por quem? Ó? Pelo R, ó, vezes R. Tudo isso vai ser dividido por 2. Observem que eu posso, nessa fórmula, simplificar, ó, 2 com 2. Então, sobrou o seguinte, ó, A é igual. O π não dá para calcular com ninguém. Então, vou repetir. Ó. E R vezes R, nós temos R ao quadrado. Então, foi dessa estrutura que eu acabei de mostrar para vocês que surgiu essa fórmula. A área do círculo é igual a π vezes r elevado ao quadrado. Só que vocês não precisam saber demonstrar essa fórmula, não. A única coisa que vocês precisam para resolver o exercício é dela feita aqui. Ó. Essa parte de demonstração deixa para o professor, para explicar de onde veio essa fórmula. Porque toda fórmula vem de algum lugar. Tem uma demonstração e eu estou demonstrando para vocês. Mas vocês só precisam saber memorizar essa fórmula aqui, ó, para todas as questões que eu irei passar logo mais. Agora nós iremos resolver alguns exemplos para fixar a ideia. Agora nós vamos resolver alguns exemplos para fixar a ideia da explicação. Exemplo número 1. Ele fala assim, ó, calcule a área de um círculo cujo seu raio mede 3 centímetros, dado que π é igual a 3,14. Então, aqui nós temos algumas informações extremamente necessárias para a resolução do exercício. A primeira delas, ele quer saber qual é o valor da área. Então, eu não sei quem é a área. Ó. Se ele quer que eu calcule, eu não sei. Ele também me fornece o raio. O raio mede 3 centímetros e o π vale 3,14. Então, a fórmula da área de um círculo é a seguinte, ó, A é igual a π vezes R ao quadrado. A área é igual. O π vale quanto? 3,14. Então, no lugar do π, eu vou trocar pelo número que representa ele. Vezes. O raio, a questão me forneceu que vale 3. Ó. 3. Só que é 3 elevado ao quadrado, porque o raio na fórmula é elevado ao quadrado. Não pode esquecer, hein, galera? Continuando. O que é que eu resolvo primeiro? A multiplicação ou a potenciação? A potenciação. Então, vou repetir o 3,14 vezes... Agora, 3 vezes 3, para quem não lembra, ó, nós vimos isso antes da pandemia. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Então, no lugar de 3 elevado ao quadrado, eu vou trocar pelo número 9. Cuidado com a lei do menor esforço, hein? Tem gente que vai resolver isso aqui e vai fazer, ó, 3 vezes 2, 6, mas está errado. A forma correta está aqui, ó. Continuando. Agora eu vou pegar o 3,14 e vou multiplicar pelo 9. Então, nós vamos aqui, ó, 9 vezes 4 dá 36. Fica 6, sobe 3. 9 vezes 1 dá 9. Mais 3, 12, sobe 1. 9 vezes 3 dá 27. Mais 1, 28. Observem que aqui, após a vírgula, eu tenho o número 14, ou seja, 2 casas decimais. Então, a minha resposta também possuirá 2 casas decimais. Então, 28,26. Como nós estamos trabalhando com área, a minha grandeza vai ser elevado ao quadrado, porque estamos trabalhando com área. Então, se a minha grandeza foi centímetro, eu vou colocar na minha resposta centímetros quadrados. Então, o item correto foi o item B, de bola.
Exemplo 2. Calcule a área de um círculo cujo seu diâmetro mede 12 centímetros. Então, para calcular a área, que é o que ele me fornece, eu vou usar mais uma vez a fórmula A é igual a π vezes raio ao quadrado. Essa é a fórmula, sempre será ela, não vai mudar. Agora, a outra informação que eu vou precisar é o valor do π e o valor do raio. Só que observem os itens que eu tenho como resposta, todos eles estão acompanhados do π. Ou seja, essa questão ele não me forneceu o π e eu não vou precisar usar o valor numérico de π. Entendido? Só que ele me diz que o diâmetro vale 12. E o que eu preciso na fórmula não é o diâmetro, é o raio. Mas nós sabemos que quando a questão me dá o diâmetro, para eu descobrir o raio, é só pegar o diâmetro e dividir pela sua metade, por 2. Então, ó, 12 dividido para 2 é 6. Então, eu sei que o raio vale 6 centímetros. Então, é simplesmente pegar esse valor do R e substituir na fórmula. A é igual a π vezes o 6 e não esquecer de elevar ao quadrado. Professor, ficou complicado porque tem o A e o π que eu não conheço. Tenha calma, vai dar certo. Continuando. Primeiro, ó, 6 elevado ao quadrado. Mais uma vez, eu vou repetir, não é 12, hein? É 6 vezes 6, que dá 36. Então, ó, π vezes 36. Agora, observe. As minhas respostas aqui, ó, não tem π 36. Então, eu vou organizar. Vai ficar 36 π. Lembrando que eu estou trabalhando com área. Então, eu vou repetir a grandeza, que no caso aqui foi centímetros, e elevar ao quadrado. Então, a área foi quem? 36 π centímetros quadrados. Agora, eu posso analisar os itens e verificar que o item correto é o item D, de Diegão. Bom, gente, nós iremos dar continuidade à nossa resolução de exemplos, agora na terceira questão. A questão diz assim, ó, calcule a área da coroa circular representada abaixo. Aí ele fornece os itens, ó. Item A, 84 centímetros quadrados, 84 π centímetros quadrados, melhor dizendo. B, 83 π centímetros quadrados, 82 π centímetros quadrados ou 81 π centímetros quadrados. Eita, Ti! Essa é difícil, hein? É nada, presta atenção, besta. Nós temos aqui, ó, duas circunferências concêntricas. E como eu já havia falado anteriormente, circunferências concêntricas é aquela que tem o mesmo centro. Então, ó, primeira coisa que eu vou observar, eu tenho dois círculos. O círculo menor, que está em branco, e o círculo maior, que é o círculo por completo. Para saber a área da coroa circular, eu vou apenas subtrair o valor da área do círculo maior com a do círculo menor. Mas para isso eu tenho que encontrar as áreas separadamente. Então, primeiro, ó, a área da coroa ela vai ser a subtração da área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, eu vou pegar tudo isso e subtrair desse menorzinho. O que sobrar vai ser o quê? Ó? Essa parte em laranja. Então, primeiro, eu vou fazer a área do círculo maior. Qual é a fórmula da área de um círculo? Π vezes R ao quadrado. A área do círculo maior é igual. A questão, ela me forneceu o valor do π? Não. Então, eu vou repetir. Vezes. O raio, se vocês observarem, vale 10. Do círculo maior, né? Ó, que é do centro até a sua borda.
E esse 10 é elevado ao quadrado. A área do círculo maior. Se vocês observarem, ó, 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 10 vezes 10, que dá igual a 100. Como a questão não me forneceu o valor do π, repete o π. Agora eu irei achar a área do círculo menor. A fórmula é a mesma, ó, π vezes raio ao quadrado. A área do círculo menor é igual. O π a questão não me forneceu, mas o raio do círculo menor é essa daqui, do centro até a borda, que é 4 centímetros, elevado ao quadrado. A área do círculo menor é igual a 4 elevado ao quadrado, não é 8, hein? Para quem está pensando que é 8. É a mesma coisa do 4 vezes o 4, que é 16. E vou repetir o π. Agora, para eu achar a minha resposta correta, é só fazer uma subtração, né? Ó, a área da coroa é igual a 100 π menos 16 π. Logo, a área da coroa, se nós formos subtrair esses dois valores, vai dar igual a 84 π. Só que a grandeza que eu estou utilizando aqui, ó, é centímetro. E como nós estamos trabalhando com área, centímetros quadrados. Então, a área da coroa circular é 84 π centímetros quadrados. Logo, o item correto é o item A, de abençoado. Agora, nós iremos fazer o nosso quarto e último exemplo para que vocês possam fazer a atividade de resolução agora. Beleza? Qual é a área sobreada do semicírculo abaixo, dado que o π é igual a 3,14? Aqui nós temos a figura de um círculo, beleza? E essa medida aqui, ó, essa reta que vai de uma borda a outra, passando pelo centro da circunferência, é chamada de diâmetro. Então, diâmetro é igual a 4 centímetros. Só que nós sabemos que, para encontrar o raio, que é a informação que eu preciso para a minha fórmula, o meu raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 4, o meu raio vale a metade, que é 2 centímetros. Agora, utilizando a minha fórmula. A fórmula é A é igual a π vezes raio ao quadrado. Vou substituir os valores na fórmula. Π vale 3,14 vezes o raio que nós descobrimos que vale, ó, 2 elevado ao quadrado. A área é igual. Primeiro eu resolvo a potência. Ó. 2 elevado ao quadrado é 4 vezes 3,14. A área é igual a 3,14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Então, a resposta deu 12,56 centímetros quadrados. Só que aí vem um detalhe. Você vai observar os itens que temos como resposta e não vai localizar. Aí vai se perguntar, essa questão que eu fiz está certa? Será que o professor errou na digitação do conteúdo? Não. A única coisa que você não se atentou foi o seguinte, que nós estamos querendo nessa questão que, ó, o semicírculo. O semicírculo é o quê? Ó? É a metade do círculo, é essa parte vermelha. E aqui nós descobrimos o quê? A área do círculo completo. Então, para eu encontrar o semicírculo, é só pegar 12,56 e dividir por 2, já que é a metade. Então, eu vou pegar as duas casas decimais aqui, ó, que vai formar o 12. Então, qual o número multiplicado por 2 que é igual a 12? Ó? 6. 6 vezes 2, 12. Subtraindo 12 menos 12, 0. Aí desce quem? Ó? O 5. Qual o número multiplicado por 2 que fica próximo ao 5? É o 2, ó, porque 2 vezes 2 dá 4. Subtrai, ó, 5 menos 4, 1. Desce o 6.
Agora, qual um número multiplicado por 2 que fica igual a 16? Só pode ser o 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 menos 16, resta 0. Só que aí vem a história da vírgula. Nós temos duas casas decimais, ó. Na resposta temos que ter duas casas decimais. Então, a área do semicírculo é igual a 6,28 centímetros quadrados. Resposta correta, B. B de beijo aí para vocês. Bons estudos e sucesso na atividade.